Pessoal, começando mais um MTM Podcast. Hoje eu estou com um convidado aqui que é o João, engenheiro de segurança do trabalho, não é isso, João? Positivo, Elmo, positivo. E nosso amigo aqui, que é o outro anfitrião, Marcelo Monteiro. Marcelo Monteiro. É isso aí, Marcelo. João, me conta um pouquinho da sua história aí, a sua história de vida, a sua. Elmo, vamos lá. Antes de começar a falar de mim, eu fiquei muito feliz por esse convite, estar fazendo parte aqui desse podcast que está no âmbito nacional e tenho certeza que vai entrar no âmbito internacional daqui a um tempo, já vai ser sucesso. Deus quiser. A gente conversou aqui, você está um ano, né, com essa rádio e assim, eu tenho certeza que isso aí vai ser um sucesso mundial, porque você merece, é um cara merecedor. Já te conheço há mais ou menos 10 anos, né? Isso aí. E você é um cara que todo mundo gosta, um cara respeitado, um cara querido. E tenho certeza que essa rádio aqui vai dar certo. E o que puder ajudar, o que puder estar presente aí para te dar força, você sabe que a gente está aí para isso. Então você pode fazer suas perguntas, a gente está aí para responder o que puder. Claro que nem tudo, assim, eu não sei a resposta de tudo. Que a gente tiver dúvida, eu posso trazer para um outro dia. De repente, outro dia a gente faz marca um outro bate-papo, né? Que isso aqui vai ser um bate-papo informal, informal, descontraído. Então espero que os ouvintes aí, quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo esse podcast aí, possa gostar desse conteúdo, que eu acho que vai ser bastante interessante, tá? Então, assim, não quero nem usar muito termos técnicos, né? Porque o interessante é que todos entendam, todos possam absorver, né, o assunto, né? O papo que vai ser falado aqui hoje. Show. Marcelo? Mas por que você escolheu segurança do trabalho? Então, Marcelo, é até interessante. Eu já trabalho desde os 16 anos, né? Trabalhava com meu pai. E pude presenciar alguns acidentes, até com meu pai mesmo. Ele tinha uma serralheria e se acidentava muito, questão de EPI, né? Ele nunca usou nenhum óculos de proteção, então volta e meia entrava a solda, né? Respingo de solda. Fagulha, exatamente, né? Aquela fagulha no olho dele, respingo de solda. Muitas das vezes ele se queimava, vinha com roupa queimada para casa, eu cansava de ver isso. Eu não fui soldador, porém eu auxiliava ele, né, nessas atividades. Então, assim, já percebia que faltava uma cultura de segurança para ele. Ele nunca cuidou dessa parte de prevenção. E aí trabalhei com ele até uns, se eu não me engano, 20 anos, né? 20 anos de idade, quando eu trabalhei numa indústria de eletrônica, né? Uma indústria de eletrônica. E nessa indústria, eu era sempre convidado para fazer parte da CIPA, né? Uhum. Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O Elmo acho que conhece bem, porque já fez parte da CIPA numa empresa aí. Várias vezes, né? Várias vezes, né? Então, assim, ele conhece muito essa cultura de segurança. E nessa empresa tiveram alguns acidentes. Um até que me impactou muito, que foi de um gerente nosso, ele trabalhando, manuseando uma prensa, né? Uma prensa em um equipamento, ele perdeu um dedo. Então, ele perdeu esse dedo, então, assim, me impactou muito. E através desse acidente, nós tivemos uma fiscalização, né, na empresa, uma fiscalização do Ministério do Trabalho. E como a gente fala, um acidente nunca é bom, ele acaba atraindo uma fiscalização e multando a empresa. Claro que quem se prejudica mais é o acidentado, é a pessoa que teve essa incapacitação. Então ele perdeu a ponta desse dedo, né, por conta de um equipamento mecânico. Isso me impactou e me fez querer me habilitar nessa área da prevenção, na área da segurança do trabalho. E foi aí que eu fiz o curso técnico de segurança do trabalho, isso há aproximadamente 18 anos atrás. Eu fiz o curso técnico de segurança do trabalho e aí me habilitei, né, na função. E nessa empresa que eu trabalhava não era exigido, não necessitava ter um técnico de segurança para essa empresa. Foi quando eu comecei a correr atrás de oportunidade de trabalhar, né, de trabalhar de fato como técnico de segurança do trabalho, na área da prevenção, né? E foi quando, assim, surgiram algumas oportunidades de estágio, né? Então, fiz um estágio numa empresa de consultoria, até no centro do Rio, e graças a Deus tive a oportunidade de ser efetivado.
Nessa efetivação, na parte de consultoria, eu visitei várias empresas, né? Várias empresas de várias atividades, indústrias farmacêuticas, construção civil, áreas administrativas, assim, no geral, empresas de pequeno, médio e grande porte, de todas as áreas. Então, assim, foi um conhecimento muito grande que eu tive nessa área de segurança, por ter visitado e ter conhecido várias atividades, vários ramos de empresa, né, de atividades diferentes. E hoje eu trabalho numa empresa de saneamento básico, e já estou há 10 anos, porém, assim, é uma empresa, apesar de ser saneamento básico, ela tem várias atividades diferentes, construção civil, entre outras. Então, assim, continuo sempre... Então, assim, a segurança do trabalho a gente sempre tem que estar estudando, né? Sempre tem que estar se aperfeiçoando, Né? Se atualizando, isso aí, porque as normas sempre mudam, né? Então, temos várias legislações e nós temos sempre que estar atualizado, antenado nas novas regras de segurança, no que está mudando, porque além de nós termos as NRs, que nós vamos falar, temos várias outras normas internacionais que, então, a gente deve sempre estar atualizado. E foi aí que eu entrei nessa área de segurança e estou até hoje. Então, nesse tempo, assim, eu trabalhei de técnico de segurança do trabalho e estudei graduações, né? Eu me formei na graduação de gestão ambiental, na área ambiental, que é interessante também para a segurança do trabalho, porque acaba sendo um conjunto, né? Você trabalhar com segurança do trabalho e meio ambiente. Estudei arquitetura e urbanismo, né? A graduação de arquitetura e urbanismo. E, por final, eu fiz uma pós-graduação de engenharia de segurança. Porque, às vezes, a pessoa fala, pô, João, existe a graduação de engenharia de segurança do trabalho? Não existe uma faculdade direta de engenharia de segurança do trabalho, não existe. Você primeiro precisa fazer alguma engenharia, né? Pode ser engenharia de produção, engenharia química, qualquer que seja, ou arquitetura, né? E depois você faz uma pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho. Não existe uma graduação direta. Isso, assim, é até uma dúvida, o pessoal me pergunta muito. Eu não sabia, não. E já até esclarecendo, não existe hoje ainda não existe, mas acredito que no futuro vai existir uma graduação direta, né, para engenharia de segurança do trabalho. Porque é muito importante, né, para qualquer empresa. Não, verdade. Mas, ô João, qual o acidente grave, como responsável, você já passou? Então, o acidente para o técnico de segurança, para a área para o profissional de segurança do trabalho, é terrível, né? Até porque imagina se nós tivéssemos uma construtora, né, uma construtora de construção civil. Sim. Imagina que nós tivéssemos 20 operários, né? Então precisaríamos contratar um técnico de segurança do trabalho, né? Se a gente vai contratar o técnico de segurança do trabalho, qual é a nossa primeira ideia? Vou contratar o técnico de segurança do trabalho para que ele evite o acidente do trabalho, não é isso? Isso, né? Então, assim, eu vou contratar ele, então não vai ter acidente. Só que muitas das vezes a realidade não é essa, né? Muitas das vezes a realidade acaba mudando, né? Com o cenário de atividade, né? Número de profissionais, às vezes... uma quantidade de funcionário para cada técnico. Exatamente, às vezes a quantidade, às vezes a inexperiência de um funcionário. Isso não João, te cortando, isso não é a empresa que determina, isso é o Ministério do Trabalho que determina que tem que ter, não é isso? Positivo. Se eu estiver errado. Positivo. É uma quantidade de técnico, na verdade, o técnico para uma quantidade de colaborador dentro da empresa. Exatamente. A gente tem uma NR4, que ela estabelece o número de técnico, né? Existe um grau de risco, né? Uhum. E aí ela vai estabelecer o número de técnico para certo tipo de trabalhadores, né? De uma determinada empresa. Mas aí, falando de acidente, cara, o acidente de trabalho nunca, assim, é uma situação desagradável, né, para todos. Quem mais sai perdendo é o acidentado, né? O trabalhador. Porque a partir do momento que ele sofre um acidente, né, ele pode ter uma sequela terrível, né? Imagina se ele tiver um acidente, sei lá, e tem uma capacitação na mão, né? Ele vai ter aquele afastamento, né? Nos primeiros 15 dias, a empresa vai estar pagando esse afastamento dele. Depois, ele vai ter que fazer uma perícia, né? Junto à Previdência, depois desses 15 dias. Só que essa perícia, ela demora. Então, isso, assim, eu vejo no dia a dia, né? Até ele ir para o INSS, na Previdência,
para fazer a perícia. Então, às vezes demora em média 3, 4 meses ou até mais. Então, assim, nesse tempo, já o acidentado já às vezes tem aquele dinheirinho contado dele. Então já fica no prejuízo, tem suas contas, ele já fica no prejuízo, né? Financeiramente já é ruim para o trabalhador acidentado, né? Ele sai perdendo muito nisso aí. Então imagina se esse trabalhador também ele tem uma renda extra, né? Então imagina ele trabalha, vamos supor, ele trabalha numa construção ou qualquer outro tipo de atividade. Né? Se ele estiver acidentado, ele não vai conseguir executar. Então, quer dizer, vai perder mais dinheiro. Financeiramente também vai ser ruim. Se ele for praticar um esporte, quer dizer, aí já não vai ter lazer, não vai conseguir ter lazer. Então, assim, para o trabalhador acidentado é terrível. Para a empresa também é. Porque, imagina, assim, todo acidente de trabalho a empresa tem que pagar um imposto. Né? Isso aí, às vezes, a pessoa não sabe. Acidente de trabalho tem que ser comunicado, né? Para a Previdência. Então, quando você faz essa comunicação, a empresa já tem que pagar um imposto já para o INSS, para a Previdência. Então, quer dizer, a empresa já perde. Né? E também para a imagem da empresa não é bom. Então, imagina uma morte de um trabalhador para a empresa. Né? Então, assim, vai impactar todos os trabalhadores que são envolvidos naquela atividade. O pessoal vai ficar comentando, o cara morreu. Então, assim, vai impactar muito o trabalhador, não vai ser bom. Para a imagem da empresa, é horrível. Isso é péssimo. É horrível para a imagem. Pô, imagina chegar na mídia. Pô, o trabalhador morreu na empresa tal. Então, assim, isso chega na mídia, então, para a empresa, acaba queimando, né? Para a imagem da empresa fica muito ruim, não é bom. E para o INSS, para a Previdência, também não é bom, porque ela deixa de receber, né? Ela acaba deixando de ter aquela contribuição ao trabalhador e tendo que pagar essa indenização do acidentado. Então, assim, é terrível o acidente. Falando de acidente, assim, eu já presenciei muitos acidentes terríveis, né? Na minha vida. Na parte profissional. Acidente de moto, eu já presenciei cada acidente horríveis, né? De colaboradores nossos, né? Que trabalharam com a gente. Já tivemos morte, acidente fatal, então é terrível, tá? Você tem que às vezes ir no cemitério, ter lá a esposa com filhos e você tá lá, assim, terrível. Acidente de trabalho não é bom para ninguém, cara, é uma coisa que impacta muito e, assim, já vi muitos acidentes que me impactaram. Tivemos um acidente, falando de acidente, a gente teve um acidente de um colaborador que ele caiu, assim, falando até de trabalho à altura, que é um dos trabalhos mais arriscados que eu considero o trabalho à altura, NR 35. 35. 33 é espaço confinado. 33 é espaço confinado, que também é terrível. Isso. É terrível. É um trabalho tem que muito descer com arriscado. Aquele aparelhinho que você me mandou lá para mim. É uma das coisas. Né? O trabalho espaço confinado, primeiramente, o cara tem que ter treinamento. Se não tiver treinamento, ele já nem vai. Se alguém chegar para mim, João, a gente vai fazer um trabalho, tem treinamento? Não tem. Então, infelizmente, nem chama. Tem lugar que eu não posso ir porque eu não sou habilitado aí aquele local. Claro. Aí eu tenho que levar alguém que é habilitado para fazer aquilo lá. Exatamente. Então, assim, as empresas hoje elas têm que ter a cultura de segurança. Porque antigamente não tinha, né, João? Antigamente a pessoa, eu lembro, o pessoal trabalhava de sandália de dedo, sem luva, sem óculos de proteção. Hoje em dia as empresas estão bem, não só aqui nós trabalhamos, mas as empresas hoje elas estão bem nesse lance de segurança do trabalho, porque as empresas precisam ter essa cultura de segurança do trabalho, até porque existe uma fiscalização, tá? E não é só pela fiscalização. Não, a segurança do trabalho, as empresas têm que entender que é um investimento. Você não está perdendo dinheiro investindo em segurança. Exatamente. É uma prevenção, né? Você está atuando na prevenção, você está investindo na prevenção. Então, investir na prevenção nunca é prejuízo. Tá? Então, a prevenção é o quê? Você está se antecipando a um problema. Tá? Então, não adianta acontecer o problema e depois falar, poxa, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, o si não existe. Né? O si é igual ao futebol. Pô, mas se o cara tivesse tocado para o lado, o outro faria o gol. Mas, assim, o si não existe. Não é isso. Não tem como. Você não pode trabalhar com o si. Você tem que trabalhar na prevenção, na antecipação. Essa é a verdade.
Então, assim,